No começo, não foi a porta que me incomodou. Foi o que ela despertou em mim, um incômodo discreto, quase educado, que surgia toda vez que eu ficava sozinha na sala, ouvindo ruídos abafados do outro lado. A vida adulta nos ensina a normalizar ausências, mas meu corpo começou a perceber antes da minha razão. Eu dizia a mim mesma que era apenas uma fase. Relacionamentos longos acumulam silêncios, não é? Só que aquele silêncio tinha textura, tinha horários repetidos, risadas que não me pertenciam. E uma distância que crescia mesmo quando estávamos sob o mesmo teto. Algo ali não era cansaço, era escolha. A porta fechada virou um marco invisível. Não separava apenas espaços, mas verdades. De um lado, a versão confortável da minha história, do outro, uma intuição insistente pedindo para ser ouvida. E quanto mais eu tentava ignorar, lá, mais ela se fazia presente, ocupando cada pensamento não dito. Não houve uma grande cena, nem um momento cinematográfico. Houve detalhes, pequenos sinais que juntos formavam um quadro impossível de desver. A confiança não se quebrou de uma vez. Ela se desgastou, como algo que é usado sem cuidado até perder a forma. O mais assustador não foi imaginar uma traição, mas perceber o quanto eu vinha me diminuindo para manter tudo intacto, aceitando respostas vagas, engolindo desconfortos, chamando de exagero aquilo que era, na verdade, clareza, pedindo passagem. Essa história não começa com um confronto, nem termina com um escândalo. Ela começa no instante em que uma mulher para de esperar do lado de fora e decide olhar para dentro, porque, às vezes, o verdadeiro ponto de virada não é quando a porta se fecha, é quando a gente entende que não precisa mais dela aberta para seguir. No começo, eu achava que era apenas cansaço, trabalho demais, preocupações demais, silêncio demais. Tudo parecia consequência natural da vida adulta. O casamento, diziam, passava por fases, e aquela fase tinha portas fechadas. Meu marido passou a se trancar no quarto quase todas as noites. Dizia que precisava de privacidade para falar com colegas de trabalho, resolver problemas confidenciais. No início, aceitei. Confiança sempre foi o alicerce da nossa relação, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas o silêncio atrás da porta não era vazio. Ábia, risadas abafadas, mudanças repentinas de tom, às vezes um cuidado exagerado com a aparência antes de entrar no quarto. Outras, um sorriso que desaparecia assim que ele me via no corredor. Eu ficava do lado de fora, segurando uma xícara de chá que esfriava rápido demais, tentando convencer a mim mesma de que estava exagerando.
A porta fechada se tornou um símbolo. Ela separava não apenas dois cômodos, mas duas versões da minha vida. A que eu acreditava viver e a que eu ainda não tinha coragem de encarar. Dúvidas não surgem de uma vez. Elas se acumulam, começam pequenas, quase educadas, como se pedissem licença antes de se instalar. Depois, ganham espaço, crescem, tomam conta. Passei a reparar em detalhes que antes ignorava. O celular sempre virado para baixo, as senhas trocadas sem aviso, o jeito defensivo quando eu perguntava algo simples. Você anda diferente, eu disse certa noite, tentando soar leve. Ele respondeu com impaciência. Disse que eu estava imaginando coisas, que precisava confiar mais. Mas confiança não exige portas trancadas. Naquela noite, quando ele entrou no quarto e girou a chave, eu não chorei. Fiquei sentada no sofá, ouvindo o eco distante de uma conversa que eu não conseguia distinguir, mas que claramente não era profissional. Foi ali que algo mudou dentro de mim. Não era raiva ainda, era lucidez. Eu não queria invadir nem espionar como alguém desesperado. Queria apenas confirmar se minha intuição ainda merecia confiança, já que a dele, aparentemente, não merecia mais. Num fim de tarde, enquanto ele tomava banho, o celular vibrou sobre a mesa. A tela acendeu por alguns segundos. Tempo suficiente. Não vi imagens, não li palavras comprometedoras. Vi algo pior. Intimidade, um nome salvo com um apelido carinhoso, um histórico de chamadas de vídeo frequentes, horários que coincidiam com as portas trancadas. Meu coração não disparou. Ficou apertado, porque naquele instante não havia mais dúvidas, só fatos. Quando ele saiu do banho, eu já estava de pé, com o celular na mão. Perguntei: há quanto tempo? Ele empalideceu. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer confissão detalhada poderia ser. Ele tentou explicar. Sempre tentam. Disse que não era nada físico, como se isso anulasse a traição. Como se fechar a porta para mim e abrir a câmera para outra pessoa fosse um detalhe sem importância. Eu ouvi tudo, cada justificativa, cada desculpa cuidadosamente construída. E enquanto ele falava, eu não me reconhecia mais na mulher que aceitava tão pouco. A dor ainda existia, mas ela não me controlava. Eu não queria vingança, queria verdade e justiça. Você trancava a porta. Eu disse, finalmente, mas esqueceu que estava trancando a sua própria saída da minha vida. Ele não respondeu. E naquele silêncio, eu comecei a planejar não um escândalo, mas um acerto de contas. Depois da descoberta, algo curioso aconteceu. Eu fiquei calma, não uma calma frágil, dessas que se quebram ao primeiro comentário. Era uma calma sólida, construída sobre a certeza de que eu não estava errada.
A culpa não era minha. E essa compreensão mudou tudo. Decidi observar. Passei a anotar mentalmente horários, mudanças de comportamento, pequenas mentiras que se contradiziam sozinhas. Não para me torturar, mas para me fortalecer. Eu precisava de clareza, não de explosões emocionais que ele pudesse usar contra mim. Ele achou que eu tinha engolido a conversa, que eu tinha aceitado a explicação. Voltou a se trancar no quarto, talvez com mais cuidado, talvez com mais arrogância. Mal sabia ele que cada porta fechada estava abrindo algo em mim. Eu comecei a me reorganizar. Documentos, contas, conversas antigas. Procurei entender meus direitos, minhas opções, meu futuro. Não era fuga, era preparação. Justiça não nasce do impulso, ela nasce da consciência. Manter uma mentira exige esforço constante. Saía do quarto, estava cansado. Com os olhos vermelhos, passou a errar mais, não de choro, a se contradizer, a esquecer versões tentava ser carinhoso de repente, como se isso pudesse apagar semanas de distância. Eu respondia com educação. Nada mais. Esse distanciamento o incomodava mais do que qualquer briga, porque ele não tinha contra o que lutar. Não havia gritos, nem cenas, apenas uma mulher que já não implorava por atenção. Uma noite, ele me perguntou: "Você ainda confia em mim?" Olhei nos olhos dele por alguns segundos antes de responder. Confiança não se pede, eu disse. Se constrói. Foi a primeira vez que ele pareceu realmente assustado. O confronto não aconteceu por acaso. Eu escolhi o dia. Era um almoço de família, pessoas demais para que ele pudesse distorcer a história depois. Testemunhas demais para que ele fingisse que nada estava acontecendo. Quando todos se sentaram, minhas mãos não tremiam. Fundo. Minha voz também não. Eu preciso dizer algo, anunciei. Ele me olhou, pálido. Já sabia. Não entrei em detalhes desnecessários. Não expus ninguém além do essencial. Falei de respeito, de portas trancadas, de mentiras repetidas, de escolhas. Um casamento não acaba por causa de uma chamada de vídeo, eu disse. Acaba quando alguém decide fechar a porta para quem está do outro lado. O silêncio foi pesado. Ele tentou se defender, mas suas palavras, a narrativa não estava vazias, sob controle dele. Eu levantei da mesa antes que a conversa se transformasse em caos. Depois daquele dia, nada foi como antes. A história chegou onde precisava chegar. Não com exageros, mas com verdade. Pessoas começaram a fazer perguntas. Ele começou a enfrentar olhares que antes ignorava. Não houve humilhação gratuita. Houve consequência. Eu segui com minhas decisões já planejadas. Procurei ajuda. Legal. Cada passo era firme, minha saída. Consciente, definitivo. Ele tentou voltar atrás,
promessas surgiram. Arrependimentos tardios, mas arrependimento sem mudança é só medo de perder conforto. E eu não era mais o conforto de alguém que me trancava para existir em segredo. Amor não grita, não expõe por prazer, não destrói por impulso. Amor organiza. Eu não perdi tudo. Pelo contrário, recuperei o mais importante: minha voz, minha dignidade. Quando a porta minha capacidade de escolher finalmente se abriu, não havia mais nada lá dentro que me interessasse. Ele ficou com as chaves. Eu fiquei com a liberdade. Hoje, portas abertas não me assustam. Aprendi que quem precisa se esconder não está pronto para dividir uma vida. Aprendi que amor não exige silêncio, nem trancas, nem explicações confusas. E, principalmente, aprendi que respeito começa no momento em que a mulher deixa de se perguntar o que eu fiz de errado e passa a afirmar: eu mereço mais. Se quiser, posso continuar expandindo a história, aprofundar mais os personagens, adicionar capítulos ou estender até o tamanho que você quiser. Basta dizer: o dia seguinte ao confronto não trouxe alívio imediato, trouxe silêncio. Mas não era o silêncio opressor. Pela primeira vez em das muito portas tempo, trancadas. Eu era um sabia exatamente limpo, onde estava pisando. A casa parecia diferente. Os mesmos móveis, os mesmos corredores, mas sem a expectativa de ser ignorada. Cada objeto carregava lembranças. E eu não tentei fugir delas. Encarei todas. Ele tentou falar comigo naquela manhã. Disse que nunca quis me machucar. Mas machucou, respondi. E continuou machucando quando escolheu se esconder, em vez de ser sincero. Não havia mais espaço para longas conversas. Tinha passado junto com a última porta trancada. As pessoas ao redor começaram a perceber o que eu já sabia. Amigos em comum faziam perguntas cautelosas. Alguns evitavam o assunto. Outros, mais atentos, entendiam sem que eu precisasse explicar demais. Ele, por outro lado, começou a sentir o peso das próprias escolhas. Não porque eu espalhei versões distorcidas, mas porque a verdade não se sustenta no escuro por muito tempo. Vi nele um desconforto crescente. Quem as conta? Uma tentativa desesperada de reconstruir uma imagem que já não existia. E, curiosamente, isso não me deu prazer. Me deu confirmação. Eu tinha feito a coisa certa. Houve uma última conversa. Sentamos frente a frente, sem acusações, com lágrimas em meio aos fatos. Você quer mesmo terminar assim? Ele perguntou. Não, respondi. Eu não queria que tivesse sido assim. Expliquei que amor, para mim, não era punição. Era coerência. Era alinhar dele já não caminhavam ao lado dos meus valores. Ele percebeu,
naquele instante, que não havia negociação possível. Não porque eu estivesse fechada, mas porque eu estava inteira. Sair daquela relação não foi correr para algo novo, foi voltar para mim. Aprendi a lidar com dias bons e dias difíceis. Alguns momentos vinham carregados de saudade do que eu achava que existia. Outros vinham leves, cheios de possibilidades. Voltei a ocupar espaços que antes eu diminuía para caber. Opiniões silenciadas, em um relacionamento planos que já adiados. Não me comportava. Reconstrução não é imediata, é contínua. A maior justiça não foi o que os outros souberam, foi o que eu aprendi. Aprendi que amor não pede segredo, que respeito não se negocia, que nenhuma mulher deve aceitar ser colocada do lado de fora da própria vida. Não precisei levantar a voz. Não precisei provar nada além da minha própria verdade. Quando eu parei de esperar que ele mudasse e escolhi mudar meu caminho. Hoje, quando penso naquela porta trancada, não sinto raiva, sinto clareza. Ela me ensinou que algumas coisas só se resolvem quando a gente decide não ficar do lado de fora esperando. Quando a gente escolhe ir embora. E se alguém me perguntar como terminou essa história, eu respondo sem hesitar. Não terminou com gritos. Terminou com dignidade. Isso, para mim, foi justiça. Capítulo 22, menos o retorno ao próprio eixo ponto de vista da protagonista. Agora, amadurecido, ouvir os outros me ajudou a entender algo essencial. Ninguém vive isolado numa escolha errada, mas a saída sempre é individual. Cada ponto de vista confirmou o que eu já sentia. Eu não fui dura demais, fria demais, exigente demais. Fui justa, e justiça, às vezes, é simplesmente não aceitar menos do que o mínimo. Hoje, anos depois, penso a nisso, porta certa anos não se passaram lembro do desde aquela da chave girando, nem da sensação de ser deixada do lado de fora. O que me vem à mente é o momento em que atravessei a minha própria porta, menos aquela que dava para uma vida mais honesta comigo mesma. Muita coisa mudou. Aprendi a gostar da minha companhia antes de dividir-la com alguém. Aprendi que silêncio pode ser descanso, não punição, e que amor não se prova com promessas, mas com presença. Soube por caminhos distantes que ele seguiu também a vida. Segui a minha. Não houve revanche, nem reconciliação dramática, apenas caminhos que deixaram de ser paralelos. Isso foi suficiente. Hoje, moro em uma casa onde nenhuma porta é trancada por medo de ser visto, onde conversas acontecem à luz do dia, onde respeito não é pedido, é praticado. Às vezes, alguém me pergunta se eu perdoei. Eu respondo com tranquilidade. Perdoar não foi esquecer, foi parar de carregar. A justiça, aquela mulher foi o que esperava do lado de fora,
que não existe mais. No lugar dela, existe alguém que sabe exatamente quando ficar e, principalmente, quando ir. E se existe uma lição que os anos confirmaram, é simples. Nenhuma porta fechada vale mais do que a paz de atravessar a certa